Olá, eu sou Simone Agesta, facilitadora enneagramática, terapeuta, consteladora, e hoje eu venho trazer mais um tema dessa série do Enneagrama, dos vídeos que a gente vem postando para fazer esse estudo com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho do medo e o que é medo, né? Quem não sente medo? Todos nós sentimos medo, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, em 2020, nós estamos enfrentando realmente uma situação que gera medo e insegurança. Mas, levando isso para o contexto do Enneagrama, né, o medo é uma emoção, né, uma emoção que é um reflexo de proteção na nossa vida, né, e que em exagero pode nos paralisar ou até nos fazer reagir a algumas situações de forma intempestiva, tá? Falando um pouquinho dos medos de cada tipo, né? Primeiro nós temos o medo do tipo 1, né? O medo do tipo 1 é aquele medo de ser mal, ser corrupto, não ser perfeito, não ser justo, não ser correto. Esse medo ele faz com que muitas vezes o tipo 1 ele acaba, né, que ele começa a vivenciar um processo de ira justamente por não conseguir lidar com isso. E isso trava muitas vezes, faz com que ele se torne rígido, faz com que ele se torne uma pessoa extremamente inflexível. Então esse medo faz com que o tipo 1 trave muitas vezes em alguns momentos onde ele poderia fluir mais. O medo do tipo 2, o medo de não ser amado, de não ser reconhecido. O medo do tipo 2 está muito relacionado à questão das relações, o medo de que as pessoas não o reconheçam, não o vejam como alguém importante na vida delas. Ok? O medo do tipo 3 é o medo de não ter valor, né? O medo de não se sentir valorizado. Tudo para ele tem aquela questão do externo, do olhar do externo, o que o outro está vendo dele. Ele precisa sentir que a imagem dele é uma imagem de sucesso na vida. O medo do tipo 4 é o medo de não ter originalidade, de não ser uma pessoa especial, de não ter uma identidade, de não estar realmente nele. O medo é que ele realmente perca o seu reflexo de identidade no mundo. Muitas vezes o tipo 4, justamente por buscar essa originalidade, ele acaba realmente vivenciando, né, a paixão da inveja, porque muitas vezes ele gostaria de ser como outra pessoa. É muito difícil para ele criar esse processo da identidade. O medo do tipo 5 é o medo de não saber como as coisas funcionam, o medo, até anotei aqui, de ser inútil, incapaz, incompetente. É aquele medo que envolve muitas vezes esse ser, porque para ele, quanto mais conhecimento ele tiver, mais condições dele conseguir responder ao mundo. Para ele é muito difícil não ter respostas, né? Medo do tipo 6, né? Bom, o medo do tipo 6, a gente podia até falar aqui que é o medo de ter medo, né? Porque a base dos sentimentos da vida dele é a segurança. Então, o medo dele é não contar com apoio e orientação. Ele precisa do grupo, ele precisa de estar com as pessoas, ele precisa estar sempre em ressonância com grupos que lhe deem segurança, que lhe deem estabilidade. Ele precisa confiar, né? Porque muitas vezes ele não consegue confiar nele mesmo. Muitas vezes ele tem muito medo de confiar até na sua própria capacidade de lidar com as situações de insegurança que a vida traz normalmente. Então ele precisa se sentir apoiado. O medo do tipo 7 é o medo de estar realmente sofrendo ou tendo privações. E isso pode estar relacionado a qualquer coisa. O tipo 7, muitas vezes, ele tem medo desse sofrimento em relação à convivência com algumas pessoas, perder o prazer dessa convivência, perder a conexão com a leveza da vida. Então, muitas vezes, o tipo 7, em função desse medo de sofrer, ele não olha muito para os problemas que estão acontecendo, então ele fica o tempo todo numa reação escapista. O medo do tipo 7 é muito ligado a essa questão dessa necessidade da experimentação das coisas, justamente porque
se ele continuar experimentando coisas novas e passando de uma forma superficial por algumas situações, o que vai acontecer? Ele não vai mergulhar nas questões que envolvem a profundidade, porque a profundidade traz questionamento, e muitas vezes o questionamento traz para nós essa questão do sofrimento, de algumas situações que não são resolvidas, de alguns impasses. Bom, o medo do tipo 8, o medo de ser controlado. O tipo 8, ele perdeu em algum momento da vida dele, seja através de um trauma, das criações que ele teve, enfim. Ele perdeu a conexão com uma coisa chamada inocência. De alguma forma ele se sentiu controlado ou manipulado, então ele não aceita, ele tem muito medo desse controle, então ele tem muito medo de se parecer fraco. Ele precisa, ele necessita sentir que ele tem o controle da própria vida. E o medo do tipo 9, né? O medo do tipo 9 é o medo de se fragmentar. O tipo 9, a gente diz que quando ele não está saudável, ele vive numa condição, muitas vezes, de anestesia. Essa condição de anestesia faz, muitas vezes, com que ele se fragmente nos grupos, com as pessoas. Ele, muitas vezes, não sabe do que ele gosta, não sabe o que ele quer. Normalmente, ele vive em função daquilo que os outros acreditam ser bom. Muitas vezes, ele vai estar com pessoas, convivendo com pessoas durante uma vida inteira, e não vai perceber algumas questões da sua própria identificação, alguns valores que ele tem com ele mesmo. Quando o 9 não está saudável, ele se dilui muito, muito, e ele perde a conexão com a essência primordial do que ele é, do eu interno, ok? Então, esses medos, eles permeiam a todos os seres humanos. Então, cada tipo enneagramático carrega em si essa questão do medo. É importante a gente conseguir identificar no dia a dia se de alguma forma esses medos nos travam, nos paralisam, nos colocam em situações de autossabotagem. Por isso a importância do estudo do medo no enneagrama. Ok? Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês hoje. Eu gostaria que vocês dessem um like, gostaria que vocês também fizessem comentários a respeito desse vídeo para que a gente possa estar melhorando cada vez mais, ok? Muito obrigada, um abraço.